Boa tarde, meus amigos, meus alunos do terceiro ano, agora é do terceiro ano, alunos do MHVT, tá? Vocês do terceiro ano que vão fazer simulado daqui a 2 dias, lá no complementando esse semestre. Bem, o assunto que eu vou tratar aqui com vocês é direcionado para o simulado, né? As aulas a gente vinha tendo na sala de aula. Eu fiquei afastado essa semana passada, ainda estou em recuperação por motivo de doença. E como eu afirmei, como eu avisei a vocês, mandei avisar, faria um vídeo pegando os pontos que faltaram das nossas aulas, pegando alguns pontos que faltaram para tentar ajudá-los no simulado, né? Bem, o assunto, voltando a dizer, República Velha, que vai de 1889 até 1930, 40 e poucos anos de República Velha. República Velha é um nome convencionado pelos historiadores, né, dividindo essa parte da Primeira República. A República Velha se divide também em 3 períodos internamente, 3 períodos políticos. O primeiro período é a República Provisória, que vai da proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889 até a promulgação da Segunda Constituição Brasileira, agora, no caso, a Primeira Republicana, em 24 de fevereiro de 1891. Esse é o período da República Velha, que foi governado por um presidente provisório militar, Marechal Deodoro da Fonseca, né? O dito proclamador da República. Nós temos o segundo período, que é a República da Espada, que vai de 1891, com a promulgação da Constituição, e logo em seguida a eleição por voto indireto do Parlamento, da Assembleia Constituinte, dos deputados. Foi eleito o primeiro presidente da República oficialmente, legalmente, foi mantido no poder. Agora, de forma legal, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Então, logo depois ele renuncia, como nós já vimos, e assume o governo seu vice, Marechal, outro militar do Exército, Marechal Floriano Peixoto, que, como também nós vimos, o governo dele, né, que teve revoltas da Armada, a Revolução Federalista também começou no seu governo, e ele mantém o governo forte. Lembra que a Constituição dizia que no âmbito da estrutura política de poder, o poder seria descentralizado, né, de acordo com o que queriam os fazendeiros na Constituição. Mas desses presidentes, Deodoro e Floriano Peixoto, vão governar da sua maneira, de respeitando a Constituição. Vão governar de maneira centralizada, poder centralizado na mão deles, né? Isso vai até 1894, quando Peixoto sai do governo e é eleito o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. E aí começa a nova fase da República Velha, né? E a maior fase, que vai de 1894 a 1930, isso já cruzando o final do século XIX e as primeiras 3 décadas do século XX. 36 anos de República Velha. Então eu tenho 3 períodos: República Provisória, República da Espada e República do Café com Leite, também conhecida como República Oligárquica. Por quê? Por que café com leite e oligarquia? Porque São Paulo, que produzia muito café, é o produto mais vendido do Brasil lá fora, na agroexportação, especialmente para americanos e europeus. São Paulo vivia um momento também muito rico economicamente, e os políticos fazendeiros, cafeicultores paulistas tinham muita influência no cenário político nacional. E Minas Gerais produzia leite, né? A sua principal produção se baseava na pecuária de leiteira, né? E Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral daquele momento. Então essa casadinha aí chamou-se Café com Leite, porque Minas Gerais dava leite e São Paulo, como diria Noel Rosa, o sambista do começo do século XX, lá no Rio de Janeiro, dizia que Minas dava leite e São Paulo dá café, né? E Vila Isabel dá samba, né? Bem, nesse sentido, o café com leite foi um pacto entre esses 2 estados de permanecer no poder, revezando suas indicações,
né, para cada 4 anos, que a Constituição de 91 dizia isso, o período de mandato de um presidente era de 4 anos. Então, a cada 4 anos, um desses 2 estados indicava um presidente para ser eleito pela situação deles, né? E aí que eu quero entrar, é aí que eu chamo a atenção, né? Durante a República Velha, foi estruturada uma máquina eleitoral para sempre os candidatos indicados por São Paulo e Minas Gerais, a nível federal, se permanecesse no poder. Isso aconteceu, teve sucesso durante 36 anos, até 1930. De 30 para lá já começa a Era Vargas, que é outro assunto, não interessa aqui agora. Bem, eu começo falando aí, chamando a atenção, para a questão da política dos governadores. Começamos a entrar nessa seara aí, nesse campo. O que foi a política dos governadores? Imagina, nós temos 3 instâncias de poder. Poder federal, poder estadual e a esfera do poder municipal. Aí entra a questão da política dos governadores, que vai ser exercida e praticada fortemente durante esses 36 anos de política do café com leite, né, São Paulo e Minas Gerais. O que foi então a política dos governadores? Foi o café com leite aqui em cima, Minas e São Paulo, poder federal, auxiliava, apoiava financeiramente os governadores de estado. Esses, por sua vez, apoiavam seus coronéis locais, municipais. O que são coronéis aí, que no caso? Não são coronéis de patente, tá? Era, naquele momento do século XIX para o século XX, era comum chamar fazendeiros nos municípios brasileiros. Até hoje, né, nós podemos ver dessa maneira, podemos encontrar isso acontecendo nos municípios do Brasil, nos mais de 5 mil municípios que nós temos hoje. Claro que naquela época não tinha tudo isso. Mas o que nós podemos observar é que sempre nos municípios tem 1 ou 2 famílias comandando o cenário político, não é verdade? São fazendeiros, naquela época são fazendeiros, que tinham poder econômico e poder político no município. E eram apelidados de coroné. Daí o termo coronelismo. Veja bem, eu já estou atingindo aqui a nossa explicação com a política dos governadores atrelada à prática do coronelismo nos municípios. Então, o poder federal dava apoio aos estados, os estados davam apoio, e apoio financeiro, especialmente, aos coronéis municipais, esses fazendeiros que dominavam o cenário municipal, o cenário político municipal, e também econômico. Eram ricos fazendeiros. Esses fazendeiros chamavam de coronéis, apelidade de coronéis. Por quê? Comandava esse cenário político local. E aí é que entra a situação. Esses fazendeiros coronéis locais tinham, nesse pacto, nessa troca de favores, na verdade, a política dos governadores é uma troca de favores, é que toma lá da cá. Eu te ajudo dessa maneira, tu me ajuda de outra maneira. Dessa maneira aqui. Então é uma troca de favores entre o poder federal, estadual, ao município, e o município vai ter que trocar os favores com o Estado e com o poder federal. Como? Os coronéis, os fazendeiros locais de cada município vão ter que forçar uma situação, vão ter que influenciar a eleição, os votos dos seus cidadãos, controlar os votos dos seus cidadãos locais, municipais. Entendeu? Como se faz isso? Primeiramente, épocas de campanha, principalmente, você dá brindes, dá remédios, você dá cestas básicas, consultas médicas, né? Parece uma coisa diferente, não, do que é hoje? Não, né? Hoje, claro, tem outros tipos de produtos que são envolvidos, mas é uma prática coronelista, né? Que nasceu aí, na República Velha, especialmente essa prática de barganha de votos, de compra de votos, começou lá no passado, né? No final do século XIX para cá, no início da República, no caso aí da República do Café com Leite. E aí, isso é o coronelismo. O coronelismo, ele tem que, para atender os favores que eles conseguem no município, através do governo estadual e do governo federal, para atender, eles têm que, por outro lado, conseguir votos, controlar votos para eles, primeiramente para eles, e também, logo em seguida, forçando o seu eleitorado municipal a votar nos candidatos do Estado,
do governo estadual e do governo do café com leite. Essa vai ser a máquina eleitoral. E aí está incluso o voto de cabresto, o voto do cabresto. Como o voto era aberto, a Constituição de 1891, que está em vigor agora, republicana, ela diz que o voto é universal, tudo bem. Rico e pobre pode votar, mas só pode votar homem, voto é masculino, mulher sai. Qualquer mulher não pode votar no Brasil, nesse momento da Primeira República. O voto também é aberto. Aí tá a armadilha, né? O voto não é secreto, você vai ter que votar, vai chegar na sessão eleitoral que você vota no município, numa escola qualquer do seu município, e aí você vai ter que declamar, você tem que falar para todo mundo na sala em quem você vota. E naquele momento que você está votando e falando o seu voto, tá lá o jagunço do coronel local, de olho em ti. De olho em ti e de várias pessoas que estão nas mãos do coronel. E aí ficava difícil para o eleitor pobre, né? Sair dessa amarra era muito difícil. Primeiro que ele ia perder todas essas benesses, né? Remédio, consulta médica grátis durante a campanha eleitoral especialmente, ou então, de uma forma mais violenta, o jagunço, a mando do coronel, poderia fazer alguma coisa, violentamente falando, com aquele eleitor municipal pobre, entendeu? Então, o eleitor ficava à mercê dessa situação, do coronelismo. E o eleitor, nesse sentido, quando ele vende o seu voto para o coronel local, ele está sendo cliente do coronelismo. Daí surge o termo clientelismo eleitoral, curral eleitoral, né? O voto passa a ser não é uma expressão mais livre, não é uma prática política livre da consciência do eleitor. O voto passa a ser uma questão de barganha política entre o coronel e o eleitor. E no meio dessa relação tem um jagunço aí, né? E o eleitor pobre, sem expressão política local, ele, por medo, acaba cedendo, claro, a maioria cedia. Então isso alimentava essa máquina eleitoral. Então aí eu falei de 4 situações que se misturam nessa máquina eleitoral, que é a política dos governadores, que é o coronelismo, voto de cabresto e o clientelismo político eleitoral. Nasce aí, durante a República Velha. E até hoje, esses 4 itens, esses 4 ingredientes dessa salada eleitoral que nós temos até hoje, dessa máquina eleitoral, ainda existe nos municípios. Basta a gente analisar. Observar o que acontece em período de eleição, né? Especialmente nas campanhas eleitorais. Bem, esse é um processo político. Até agora, então, estou falando de barganha, de poder político, eleitoral e tudo mais, né? Como essa máquina eleitoral sempre fabricava positivamente um candidato eleito por parte do café com leite. Deu para entender? Bem, agora vamos para a questão econômica. Eu chamo a atenção a vocês, pela questão econômica, o Convênio Taubaté. O que foi o Convênio Taubaté? Nos primeiros anos do século XX, aí eu vou pegar aqui, de 1901 a 1905, vai acontecer um grande problema econômico no Brasil. Vamos ver o que deu nisso. Que foi assinado um acordo chamado Convênio Taubaté. Bem, como o governo era liberal, o governo deixava os cafeicultores, especialmente os cafeicultores, que eram a elite dos fazendeiros do Brasil, os cafeicultores paulistas ficavam livres para produzir o quanto quisessem. E motivados por ganância e lucro, de 1901 a 1905, esses primeiros 5 anos do século XX, a cada ano os cafeicultores paulistas, e também nas fronteiras com o Rio de Janeiro e São Paulo tinham cafeicultores também, mas em larga escala dentro de São Paulo, estado de São Paulo que eu estou falando, esses cafeicultores aumentaram a produção vertiginosamente, aumentaram a produção. 1901, 2, 3, 4 e diante. Foram aumentando a produção. Mas não se preocuparam, não deram conta de que do outro lado tem que ter o consumidor, pô. Então, eles produziam café para abastecer o mercado brasileiro, mercado nacional, e para abastecer o mercado internacional, especialmente os consumidores de vários países da Europa e Estados Unidos. Bem, e aí os cafeicultores vão
a cada ano que passava, 1901, 1902, 3, 4, eles iam aumentando a produção, mas o consumo mundial permanecia o mesmo. Estagnava-se. Entendeu? Quando chega em 1904 para 1905, os cafeicultores estão com uma superprodução de café dentro do Brasil. E essa superprodução ficar dentro do Brasil e não podia ir para fora ser vendido, porque já estava, em 1904, 1905, os países europeus e Estados Unidos já tinham comprado o que necessitavam de café. E aqui sobrou muito café, pela ganância, como eu falei. Houve uma superprodução. Qual foi a saída para isso? Para que os fazendeiros não entrassem em falência. Porque se colocasse todo esse café junto, somado com o café que já tinham produzido para o Brasil, para o mercado nacional, o valor do café, do preço do café ia cair exorbitantemente, levando até a falência muitos fazendeiros. Pronto. Como, olha só que interessante ter um amigo político, ter um amigo presidente, né, do seu grupo, né, de político. Os cafeicultores recorreram ao presidente da época, Milo Peçanha, Afonso Pena, estavam numa transição, e fecharam um acordo com o governo federal do café com leite, para que esse governo federal comprasse esse excedente de café com dinheiro público, dinheiro do povo, né, dinheiro da população nacional. Quer dizer, pega o dinheiro público dos impostos, compra esse café que está sobrando, toneladas e toneladas de café, tira do mercado, some com ele e deixa só aquela quantidade de café normal que o mercado brasileiro vai consumir. Sendo assim, o preço do café permanece estável e não há prejuízo para os cafeicultores. É engraçado, né? Na hora do lucro, é individualizado o lucro para os fazendeiros. O lucro é privatizado. Mas na hora do prejuízo, é socializado o prejuízo com toda a nação. Essa é uma reflexão que nós tiramos desse processo, que até hoje governantes a nível federal, estadual e municipal fazem no Brasil essas práticas com dinheiro público, que muitas das vezes a gente passa batido, não sabe, porque órgãos de comunicação, ou melhor, jornalismos, redes de comunicação jornalística não falam disso, né? Bem, esse é um ponto econômico da crise. A crise foi suprida com dinheiro público. E os cafeicultores ficaram bem, obrigado, né? Bem, e por final a questão social trabalhista. Falar um pouquinho aqui vamos dizer, da origem dos sindicatos do Brasil. No final do século XIX, na segunda metade do século XIX, nós temos aí a entrada de centenas ou milhares de imigrantes vindo para o Brasil, né? Na Europa, alguns países passaram por crises econômicas e com mão de obra desempregada, milhões de trabalhadores estavam desempregados lá, inclusive na Itália, como exemplo. E aí nós temos a Lei Áurea no século XIX aqui no Brasil, em 13 de maio de 1888, quando é decretada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, vamos dizer assim, mas sem nenhuma garantia para os negros ex-escravos de inserção na sociedade brasileira. A Lei Áurea não dá não estrutura como esse negro no Brasil, que agora estava sendo liberto, dia 13 de maio de 1888, ainda a monarquia no Brasil, um ano antes da proclamação da República, volto a dizer, que eu já disse em sala de aula, a Lei Áurea não trouxe toda uma estrutura de inserção de políticas públicas desse negro, dessa negra, ex-escravo, de adaptação legal de deveres e direitos para com a sociedade brasileira em relação a esse contingente de milhares de trabalhadores agora livres, negros, ex-escravos. Bem, agora olhando pela ótica dos fazendeiros, que a maioria era racista, né, tinha uma visão racista da situação, nós temos aí a ideia de que muitos fazendeiros começaram a perceber, não, agora o negro livre não interessa mais, nós queremos embranquecer o Brasil. E aí tinha as teorias raciais da época, né?
fundamentando isso, vindo da Europa, que já foi também dito em sala de aula, não vou aqui entrar mais em detalhe para ficar o vídeo muito longo, né? Então, muitos fazendeiros começaram a fazer, já tinham feito antes da Lei Áurea e aumentaram mais essa prática de fazer pactos de trabalhadores, pactos coloniais, com trabalhadores da Europa, para embranquecer o Brasil, né? Muitos fazendeiros queriam que agora os trabalhadores livres nas suas fazendas fossem brancos, de preferência europeus, né? Então você vai ter aí um tsunami, vamos dizer assim, de imigrantes chegando no Brasil no século, especialmente europeu, que era esse tipo de trabalhador que nossos fazendeiros da época queriam, né? Esse perfil. Esses trabalhadores vinham da Europa, maioria desempregados por parte de lá. Nós importamos trabalhadores, né, desempregados de lá. Quer dizer, a nossa elite brasileira daquela época ajuda países europeus em crise, importando trabalhadores, né, aqui para o Brasil, e aqui no Brasil esse trabalhador branco vai bater cabeça em certas situações com o trabalhador brasileiro, a maioria negro. Né? Olha só que interessante, né? Bem, aí nesse sentido, eu quero entrar na questão dos movimentos sociais de trabalhadores, que vão ser a origem do nosso sindicalismo, né? Esses trabalhadores da Europa, muitos tinham já uma visão socialista ou anarquista. Tinha trabalhadores que vinham da Itália que eram anarquistas lá, né? E traziam essa bagagem cultural, né, para o Brasil. E trabalhadores de outras partes da Europa que tinham já uma visão, também da Itália ou de outros países da Europa, que vinham para o Brasil com visões socialistas. E no final, já nesse final do século XIX para o início do século XX, esses trabalhadores europeus vão influenciar muito na criação de associações de trabalhadores para lutar por benefícios, para lutar por melhorias de condições de trabalho, melhores salários, tempo de serviço diário limitado, né? Nós não tínhamos uma até, eu vou ser assim um pouquinho mais a fundo aqui nessa situação, que nós não tínhamos até 1930, até era Vargas, não tínhamos uma legislação trabalhista a contento, né? Tinha umas leizinhas aqui, outra ali, mas não eram códigos de leis que beneficiassem de fato o trabalhador, né? E aí começa as primeiras associações no início do século XX, final do século XIX, século XX, final do século XIX para o século XX, começam as primeiras associações de trabalhadores em busca de melhores salários, condições de trabalho, mais humanos, e que logo logo vão começar a se formar enquanto sindicatos. Alguns sindicatos com mentalidade, com uma ideologia anarquista, outros sindicatos com ideologia socialista, coisa que a gente já falou em sala de aula. Então eu chamo atenção também para esse ponto aí, tá? Bem, seria mais ou menos isso, meus amigos, minhas amigas, meus alunos e alunas do terceiro ano, tá certo? Desculpe aqui, às vezes, em alguns momentos eu tá meio travoso, é porque também ainda tô meio gripadão, garganta tá seca, dói pra caramba, aí desconcentra, tá certo? Muita força aí, muita sabedoria e boa sorte no simulado de vocês, tá certo?